Irmãos e irmãs, como podem pesquisar a Relâmpago do Oriente? Eles testemunham que o Senhor Jesus retornou e expressou verdades para realizar a obra de julgamento nos últimos dias, para purificar e salvar as pessoas. Eles dizem que já foram arrebatados. Acham isso possível? Não é. Hã? Os pastores e élderes dizem que o Senhor Jesus disse está consumado na cruz. Ou seja, a obra de Deus de salvar a humanidade foi terminada. Correto. Nossos pecados foram perdoados por crermos no Senhor. Fomos chamados justos pela fé e recebemos a salvação pela graça. Quando vier, o Senhor nos levará ao reino dos céus. Impossível que ele realize outra obra de salvação. A pregação da Relâmpago do Oriente vai contra a Bíblia e é considerada heresia nos círculos religiosos. Por que vocês estão querendo examinar? Hã? Irmão Miau, sente-se para conversar. Isso mesmo. O Senhor Jesus assumiu todos os nossos pecados. Ele não nos vê mais como pecadores. Por crermos que já fomos salvos e que a nossa salvação é definitiva. Amém. Quem defender a salvação do nosso Senhor Jesus na cruz, quando o Senhor retornar, ele nos levará ao reino dos céus. Isso foi o que ele prometeu. Correto. Eu acho que quando ele retornar, não fará obra de julgamento, nem purificação. Não tem erro. Seguir e defender a Bíblia. Amém. Irmão Miau, irmão Zu, sentem-se. Sim. Podemos comungar sobre qualquer coisa que não esteja clara. Quanto mais discutirmos, mais clara fica a verdade. Sentem-se. Vamos nos sentar e discutir. Sim, vamos sentar e conversar a respeito. Colaborador Miau, colaborador Zu. Sobre o que os pastores e élderes dizem, que o Senhor Jesus dizendo na cruz está consumado, refere-se à obra de Deus de salvar a humanidade estar terminada? Por que o Senhor também disse isso? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, 12, 13. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. E a primeira epístola de Pedro diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Podemos ver nas profecias bíblicas que o Senhor virá e expressará verdades e fará a obra de julgamento nos últimos dias. E guiará as pessoas a entrar em todas as verdades. Se seguir as palavras dos pastores e élderes, como essas profecias serão cumpridas? As profecias do Senhor podem dar em nada? Não poderiam. Colaborador Miau, colaborador Zu, podem explicar isso? As palavras do Senhor são muito claras. Ele virá outra vez nos últimos dias para proferir palavras e julgar a humanidade. Fomos enganados pelo pastor e pelos élderes. Esperamos o retorno do Senhor para sermos levados ao reino dos céus, mas nunca demos atenção às suas palavras. Sim. O pastor e os élderes também não entendem nada da Bíblia. As palavras deles são questionáveis. Não dá para confiar neles. Como podem estar tão contaminados? Estão sempre explicando as Escrituras. Se eles não as entendem, quem entende? Devemos seguir o que dizem e nos apegar à Bíblia, custe o que custar. O correto é defendermos a Bíblia em nossa fé. Mas na espera pela vinda do Senhor, temos que escutar sua voz. Pois toda vez que Deus realiza um novo estágio de obra, Ele profere novas palavras. Essas coisas não estão na Bíblia. Sim. Como Deus virá, que obra Ele fará e como a fará, são coisas que não podemos prever. Exato. Então, devemos procurar a voz do Senhor e as palavras do Espírito Santo para acolhermos o Senhor. Que tal lermos algumas palavras de Deus Todo-Poderoso para saber por que a obra de Deus dos últimos dias é julgar e purificar a humanidade? Concordo. Deus Todo-Poderoso diz: na época, a obra de Jesus foi a redenção de toda a humanidade. Os pecados de todos que acreditavam nele foram perdoados. Contanto que você acreditasse nele, ele o redimiria. Se você acreditasse nele, não era mais pecador e estava aliviado de seus pecados. É isso que significava ser salvo e ser justificado pela fé. No entanto, naqueles que acreditavam, ainda restava o que era rebelde e se opunha a Deus, e ainda precisava ser removido lentamente. A salvação não significava que o homem havia sido completamente ganho por Jesus, mas sim que o homem não era mais do pecado
que ele havia sido perdoado de seus pecados. Se você acreditasse, nunca mais seria do pecado. Para o homem, a crucificação de Deus concluiu a obra da encarnação de Deus. Redimiu toda a humanidade e permitiu que ele tomasse a chave do Hades. Todos creem que a obra de Deus foi totalmente realizada. Na verdade, para Deus, apenas uma pequena parte de sua obra foi realizada. Ele apenas redimiu a humanidade. Ele não conquistou a humanidade. Muito menos mudou a fealdade de Satanás no homem. É por isso que Deus diz: embora minha carne encarnada tenha passado pela dor da morte, esse não era o objetivo integral da minha encarnação. Jesus é meu filho amado e foi pregado na cruz por mim. Mas ele não concluiu totalmente a minha obra. Ele realizou apenas parte dela. Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Amém. Através dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta dentro dele. E ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim o homem pode ser digno de retornar ao trono de Deus. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado. Através do julgamento e castigo pela palavra, bem como o refinamento, o homem pode rejeitar sua corrupção e se tornar puro. Amém. Em vez de considerar este estágio da obra como sendo o da salvação, seria mais apropriado dizer que é a obra de purificação. Amém. Graças a Deus. Irmã Shen, Sim. Eu gostaria de ler. Ótimo. A essência da obra divina de castigo e julgamento é a purificação da humanidade e se destina ao dia do descanso final. Caso contrário, a humanidade como um todo não será capaz de seguir seus próprios semelhantes nem de entrar no descanso. Esta obra é o único caminho da humanidade para entrar no descanso. Somente a obra de depuração feita por Deus purificará a humanidade de sua iniquidade. E somente sua obra de castigo e julgamento trará para a luz aquelas coisas desobedientes em meio à humanidade, separando dessa maneira os que podem ser salvos dos que não podem ser salvos, e os que permanecerão dos que não permanecerão. Quando findar sua obra, os que permanecerem serão purificados e desfrutarão de uma segunda vida humana mais maravilhosa sobre a terra, ao adentrarem um reino mais elevado de humanidade. Em outras palavras, entrarão no dia do descanso da humanidade e viverão junto com Deus. Depois que aqueles que não podem permanecer tiverem recebido castigo e julgamento, sua forma original será plenamente revelada. Em seguida, serão todos destruídos e, como Satanás, não terão mais permissão para sobreviver na Terra. A humanidade do futuro não mais conterá ninguém desse tipo. Essas pessoas não são aptas a entrar na terra do derradeiro descanso, nem são aptas a entrar no dia do descanso que Deus e o homem compartilharão, pois elas são o alvo da punição e são os perversos, não são os justos.
Sua obra final de punir o mal e recompensar o bem é inteiramente realizada a fim de purificar completamente toda a humanidade, de tal modo que ele possa levar uma humanidade inteiramente santa ao estado de descanso eterno. Esta etapa de sua obra é a mais crucial de todas. É o último estágio de toda a sua obra de gestão. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus são maravilhosas. Toda vez que eu escuto, eu fico encantada. As palavras de Deus Todo-Poderoso esclarecem o significado da obra de redenção do Senhor Jesus na Era da Graça e também porque Deus está realizando a obra de julgamento nos últimos dias. Isso é algo que temos que... Colaborador Miel, colaborador Zu, ainda ousam dizer que quando o Senhor Jesus disse está consumado na cruz, referia-se à obra de Deus de salvar a humanidade? Os pastores e élderes têm base bíblica para isso? Isso foi o que o Senhor Jesus disse? O Espírito Santo deu testemunho disso? Não. Nesse caso, Claro será que que o que os pastores e élderes dizem não são nada a não ser noções e imaginações humanas? Correto. Eles não estão confiando em suas noções e imaginações? Sim. A crucificação do Senhor Jesus na Era da Graça foi apenas a obra de redenção para redimir nossos pecados e escaparmos da condenação e da maldição da lei. Como cremos no Senhor, confessamos e nos arrependemos, nossos pecados são perdoados. Desfrutamos da paz, alegria e graça, as bênçãos do Senhor. Graças ao Senhor. Esse é o significado verdadeiro de crer no Senhor e receber a salvação pela graça. Amém. Amém. Pela fé fomos salvos e nossos pecados perdoados. Mas não podemos negar que nossa natureza pecaminosa e nosso caráter satânico inatos ainda estão aqui. Ainda estamos presos e restringidos pelo pecado. Mentimos e trapaceamos com frequência. Também somos arrogantes, egoístas, ardilosos e gananciosos, sempre pensando em nós mesmos. Mesmo trabalhando para o Senhor, isso é para ser recompensado e entrar no reino dos céus. Culpamos o Senhor quando nos deparamos com perseguição ou problemas. Até o negamos e traímos. Sim. A Bíblia diz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. O que acham? Como pessoas que nos rebelamos e resistimos a Deus com frequência, estamos qualificados a entrar no reino dos céus? Não. Por nossa fé, nossos pecados foram perdoados e fomos salvos pela graça. Significa que escapamos do pecado e viramos santos? Que alcançamos a salvação e fomos ganhados por Deus? Reclamamos e nos rebelamos contra o Senhor com frequência. Como obter salvação assim? Tem razão. Graças a Deus. Agora deve estar claro. A obra de redenção do Senhor Jesus foi só uma parte da obra de Deus para salvar a humanidade, e não toda ela. Pois Deus não ganhou a humanidade por completo. Sim. Nos últimos dias, sobre a fundação da obra de redenção do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso tem expressado verdades para realizar a obra de julgar e purificar a humanidade, para escaparmos das amarras e restrições do pecado e sermos obedientes e adoradores a Deus. Finalmente, Ele levará as pessoas ao seu reino. Amém. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso é a mais crítica e fundamental para purificar e salvar a humanidade. Amém. Graças ao Senhor. A obra de salvar a humanidade estará completada quando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias estiver realizada. Amém. Graças a Deus. Graças ao Senhor. A obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso cumpre plenamente a profecia do Senhor Jesus. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E o celeiro são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão todos os que servem de tropeço e os que praticam iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Sua obra de julgamento expõe cada um e divide as pessoas de acordo com o seu tipo. Quem não acata a voz de Deus, nega e condena Deus na carne, é exposto e eliminado. No fim, cairá em desastre e será punido. Quem acatar a voz de Deus e se voltar a Ele, será levado ao seu reino após passar pelo julgamento e purificação de Deus nos últimos dias. Amém. Isso cumpre a profecia em Apocalipse 21.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei a beber da fonte da água da vida. Amém. Graças a Deus. E agora Sim. bebemos livremente da fonte da água da vida. Somos tão abençoados. Qual era o contexto do Senhor dizer: Está cumprido aqui? Qual era o contexto? Diga-nos. Nessa época, Deus tem renovado todas as coisas e a humanidade alcançou a santidade. Um novo céu e uma nova terra terão aparecido. Uma nova Jerusalém veio dos céus e o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus vive entre eles e eles são seu povo em seu reino. Não há mais lágrimas, mais morte, mais dor. Esse é o único sinal de Deus completando a obra de salvar a humanidade. Amém. Graças ao Senhor. É isso. Graças ao Senhor. É verdade. Irmãos e irmãs, a humanidade se tornou santa agora. O reino de Deus se realizou. E os demônios satânicos foram erradicados? Não. Dessa forma, como dizer que a obra de salvação de Deus está feita? O pastor e os elders não estão só reproduzindo cegamente as palavras do Senhor? Isso, Estamos só todos enganando as enganados. pessoas. Está certo. Eles disseram que a frase do Senhor Jesus está consumado significa que a obra de salvação de Deus está feita. Isso está de acordo com os fatos da obra de Deus? De jeito nenhum. Não está. Isso não é interpretar as palavras do Senhor do jeito deles? Não estão interpretando erroneamente as palavras do Senhor para iludir e enganar os outros? Vocês, como podem falar assim deles? Os pastores e elders... O Senhor Jesus profetizou que nos últimos dias ele viria para separar os servos bons dos maus, as ovelhas dos cabritos, o trigo do joio, as virgens sábias das tolas. O livro do Apocalipse também profetizou que Deus criaria um grupo de vencedores nos últimos dias e que seu reino viria à terra. Essas são todas as coisas que o Senhor realizará quando retornar. E agora, na manifestação e obra de Deus Todo-Poderoso, ele revelou as ovelhas e os cabritos, os servos bons e os maus, o trigo e o joio, as virgens sábias e as tolas. Ele também criou um grupo de vencedores, com experiências e testemunhos ressonantes. Quem segue Cristo tem sido brutalmente perseguido pelo governo chinês, com outros grupos religiosos ligando para o serviço de emergência quando eles estão pregando o Evangelho, que é aprisionado e tem sofrido todo tipo de tortura. Mesmo após ser libertado, prega e dá testemunho do Evangelho do Reino. Qualquer um vê isso. Amém. Sim, com certeza. Qualquer um pode ver. A verdade da oposição do mundo religioso a Deus também veio à tona. Esse mundo virou objeto de ódio e maldição de Deus e acabou desolado. Não veem esses fatos? Pois é. Os pastores e elders decidiram que os dizeres "está consumado" do Senhor Jesus referem-se à obra de salvação de Deus. Isso é absurdo. Isso é ridículo. Isso nega o fato da obra de Deus dos últimos dias e é enganar e prejudicar as pessoas. Agora entendi. Ao dizer está consumado, o Senhor Jesus se referia à sua obra de redenção. Não à obra de Deus de salvar a humanidade estar completamente terminada. Sim. Os pastores e elders de fato interpretam a Bíblia de forma errada e distorcem as palavras do Senhor. Eles realmente nos prejudicaram. É verdade. De fato.